Você já pensou em trabalhar com perícia elétrica e não soube por onde começar? Vamos entender uma coisa: a perícia elétrica é uma coisa ampla, não é só a perícia judicial. Existem muitas oportunidades no âmbito da perícia elétrica. Você pode atuar como perito ou perita judicial, mas também você pode trabalhar na área extrajudicial. Existe uma segmentação entre a perícia judicial e a perícia extrajudicial. E no âmbito da perícia judicial, existem duas possibilidades de atuação: como perito nomeado pelo juiz ou então como assistente técnico. Assistente técnica vai defender uma das partes. Deixa eu te dar um exemplo. No caso de uma fraude no consumo de energia elétrica, a equipe da concessionária vai até o local, faz a fiscalização, encontrou uma fraude. Existe um conflito entre a concessionária de energia, que vai aplicar uma cobrança de um valor não faturado durante um período que pode chegar no máximo a 36 meses. E nesse conflito, o cliente da concessionária vai precisar de alguém para defender ele em relação à sua cobrança, que pode passar de 100 mil reais. Eu já atuei em casos, por exemplo, onde o valor da cobrança era superior a 7,5 milhões de reais. Isso como assistente técnico. Imagina se eu tivesse me limitado a atuar somente como perito nomeado pelo juiz. Eu iria perder essa oportunidade. Pega a visão de que na perícia judicial, nesse momento você pode atuar em duas vertentes, como perito ou como assistente técnico, só que existem outros serviços na área extrajudicial, que não dependem de nomeação do juiz, ou seja, não tem envolvimento do judiciário também. Esse serviço você pode trabalhar oferecendo uma vistoria por hora técnica para um condomínio, para uma indústria, um comércio, fazer um laudo de inspeção elétrica para um condomínio, uma indústria antiga e também uma certificação elétrica. E qual é a grande vantagem disso? Você pode prestar serviços diretamente para o cliente final. Como, por exemplo, quando acontece um incêndio e alguém quer um perito para verificar a situação nesse local, mas na outra ponta nós temos os casos de certificação elétrica, que envolve edificações que foram construídas de maneira inadequada. Por exemplo, uma construtora que fez um prédio e nesse prédio tem cabo desbitolado, eletrodutos que foram instalados de maneira inadequada no jardim, painéis que foram montados de maneira errada. Existe um conflito. E nesse conflito você pode fazer um laudo para esse condomínio mostrando essas não conformidades. Uma outra área que eu atuo bastante, que não é ensinada nas universidades, nos cursos técnicos, são os laudos para crédito do ICMS. Tem indústrias que eu atendo que chegam a pagar mais de 5 milhões de reais em relação à energia elétrica. Eu não sei qual que é o seu momento. Se você acabou de se formar, ou se você está se aposentando e está procurando uma renda extra, ou se você empreende há 5, 10, 15, 20, 30 anos e está procurando aumentar o seu faturamento. Eu não sou aquele cara que vai te prometer que você vai faturar 10, 15, 20, 30 mil todo mês. Não, nada disso. O que eu vou fazer é compartilhar a minha experiência com você e vou te explicar quais foram os erros e os acertos que eu cometi em relação a isso, para que você possa ver o que vale a pena para você nesse atual momento. Meu nome é Daniel Machado Duarte, eu fundei a Perícia Elétrica em 2014, ou seja, fazem 10 anos. Comecei minha carreira trabalhando como eletricista de rede de distribuição. Isso na antiga S-Sum uruguaiana. Fazia fiscalização de fraude, tanto em média tensão quanto baixa tensão. Trabalhei no plantão durante um certo tempo. Depois disso, trabalhei na concessionária de energia Copel, no Paraná, com construção de usinas hidrelétricas durante 9 anos e um ano com projeto de rede de distribuição. Quando nós pensamos em trabalhar com perícia elétrica, é um conteúdo que você não vai encontrar nas universidades, nos cursos técnicos, por isso que é mais difícil, surge mais medo nessa hora de entrar nesse mercado. E agora, deixa eu te falar de um dos maiores erros que as pessoas cometem ao empreender, e quem aproveitar essa oportunidade que eu vou falar nesse momento pode surfar em um mercado muito promissor, sair muito à frente da maioria dos profissionais, indiferente de onde você esteja. Nesse momento, eu vou te convidar a olhar o seu sonho como uma empresa, a sua vida também como uma empresa. E vamos correlacionar isso com o corpo humano. Nós temos no corpo humano uma área que tem uma relação direta com a parte comercial, o nosso coração, temos o rim, temos diversos órgãos que precisam funcionar de maneira equilibrada. E esse é um dos maiores erros dos profissionais. Eles enxergam somente a parte técnica. Quando você empreende ou começa um negócio, e se você quer atuar em uma nova área, não deixa de ser um ato de empreender naquela área, porque você vai precisar ter clientes, vai precisar atrair pessoas, vai ter que ter uma estrutura de marketing também. Quem não é visto não é lembrado. Existem estratégias para isso, de acordo com cada tipo de serviço. E quando eu falo empreender, mesmo que você queira ser perito ou perita judicial e não ter uma empresa, se veja como alguém que tem uma empresa. Por quê? Você vai ajustar o seu modelo mental. Não se veja como alguém que é um eletrotécnico, um tecnólogo, um engenheiro na área elétrica. Se veja como alguém que
empreende no setor elétrico? Eu entendi que a parte técnica é menos de 30% do todo. Você precisa saber muito mais coisas além disso. Se você tem interesse em montar um negócio com uma estrutura compacta, indo muito além da parte técnica, eu te convido a conhecer a Perícia Elétrica Play. Quais são os benefícios que você tem ao assinar essa plataforma? Nessa plataforma, nós vamos falar sobre conteúdos associados ao mercado de perícia judicial e extrajudicial. Um conteúdo avançado, muito além do que você já encontra hoje no YouTube da Perícia Elétrica. É uma plataforma que tem diversas aulas, como por exemplo, laudo para crédito do CMS, vistoria elétrica, perícia de incêndio. Aqui, nós vamos te ensinar a empreender. Vamos olhar um modelo de negócio. Pensando no marketing, na parte comercial, como que você atrai novos clientes, aumentando a sua autoridade, não só na sua região, mas no país como um todo. Todos os nossos conteúdos são práticos, objetivos, direto ao ponto, exatamente com base naquilo que nós fazemos no dia a dia. Toma a decisão e faz acontecer. Grande abraço, te encontro do outro lado.